Bem-vindos a essa quinta-feira, ao nosso devocional sobre os Salmos. Eu declaro em nome de Jesus a proteção do Espírito Santo sobre a sua vida, Ele que abre as asas para te proteger, Ele te sustenta, Ele te guia, Ele te favorece. Eu declaro Shalom, a paz do reino do Espírito, alegria sobre a tua vida, sobre a tua casa, que você prosperará em todas as coisas. Aquele que é fiel te escolheu, Ele te ungiu, Ele te glorificou e te abençoou. Você é a luz deste mundo, sal desta terra. Que a presença do Espírito Santo seja real sobre você neste dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, Daniela. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Gilberto Quadros. Amém. Bom dia, querido, como está Pontão? Amém, Jorge Fran. Amém, Videira, Passo Fundo, Jerônimo. Irmãos amados aí também, Diego. Louvado seja Deus. Amém, Jairo, Rael, aleluia. Célula ontem estava boa, né? Que bom. Maria Alves, Ângela. Amém. Ravá. Amém, aleluia. Olá, Patrícia. Amém, bênção de Deus. Bom dia para vocês. Glórias a Deus. Aleluia. Friozinho em todo o Brasil, né? Meus irmãos estão mandando aqui nos meus grupos aqui, temperatura em Palmas, Cuiabá, baixa, isso é um milagre, né? 8 graus por lá, que coisa. Amém. Ana Paula, amém. Pati, amém, bendito seja o nome do Senhor, é isso mesmo, Patrícia. Amém. Helena, Karina, bom dia, aleluia, glórias a Deus. Hoje vamos falar sobre o Salmo 11, amém. Salmo 11, Salmo 10, né, hoje, Gilberto? Perdão, queridos. Salmo 10, amém? Ontem falamos sobre o 9, é isso mesmo. Hoje é o Salmo 10, amém? Olá, Heloísa, tudo bem? Torres, né? Heloísa de Torres, amém? Olá, Sueli, Sérgio, amém? Mas está mais frio aí, Sueli, do que aqui. Eu acho que aqui está mais quente hoje. Ontem dava 15 graus aqui em Porto Alegre e estava em São Paulo 7, 8 por aí, amém? Então, tranquilo. Fábio, bom dia. Olá, Amália. Aí não cai, né? Aí em Aracaju sempre é quente, temperatura. Amém. Glórias a Deus. Amém. Olá, Gisele, paz. Tudo bem, queridos? Amém. Amém. Vamos, amém, compartilhar o Salmo. Amém. Então, em nome de Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Deixa eu ajustar aqui o meu áudio. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Grande é o nome do Senhor nosso Deus, poderoso. Ele é digno de ser louvado. Amém. Bendito para todos sempre. Aleluia. Glórias a Deus. O Salmo 10 é um salmo onde Davi mostra as suas entranhas, mostra os seus sentimentos. Ele fala com Deus de maneira livre. Ele coloca sentimentos, né, nossos, atribuindo a Deus essa antropopatia que se diz, né, coloca sobre Deus sentimentos humanos. E Davi tem um clamor que muitas vezes nós temos. Ele está dizendo: Senhor, por que o Senhor não vê o que está acontecendo? Por que o Senhor está tão distante da realidade? Olha o que os inimigos têm feito, olha essa enfermidade, olha os meus adversários, olha o que eles estão falando injustamente contra mim. Um momento de perseguição, de aflição. E Davi então expõe seu coração para Deus num questionamento certamente sadio, não incrédulo, mas cheio de fé. Por que o Senhor não atua rápido? Você já não teve esse sentimento? Por que o Senhor demora ou parece demorar? A Bíblia diz isso, né? O Senhor parece tardio, mas não. Pedro, falando sobre isso, ele diz que para o Senhor 1000 dias é como um dia, amém? O Senhor não tarda, Ele está no tempo certo, o melhor tempo de Deus. Então você espera um milagre, e o milagre não acontece, e surgem esses pensamentos. Davi, nesse salmo, expressa esse coração, amém? Quero lê-lo com você para depois compartilhar alguns versos. Verso 1: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Então veja o questionamento dele. Claro que Deus não se esconde, claro que Deus está olhando, os olhos de Deus estão voltados aos seus filhos, diz a Bíblia, o seu ouvido está aberto ao nosso clamor. Deus não está longe, Deus não está tardio, Ele mora em nós,
Nós sabemos disso, na Nova Aliança certamente. Mas Davi conhecia a presença de Deus. Então ele questiona. Ele diz, com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que o urdiram. Pois o perverso de glória da cobiça de sua alma, ou se gloria, perdão, da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Então veja, o homem vil, o homem ateu, o homem sem Deus, falando perversamente. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações, é um ateu. Ele diz, Deus, não importo com essas questões são tolas. Verso 5, aí a alma mais afligida ainda, são prósperos. Eles blasfemam contra o Senhor, ainda são prósperos. Os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos, Senhor. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. A voz desses perversos. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como um leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Aí Davi clama, levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Bem, você vê então neste salmo como Davi expressa sua indignação, seus sentimentos de incompreensão, de dúvidas. Por que o Senhor não age? Por que os perversos são tão arrogantes e parecem ainda prosperar nos seus caminhos? Eles falam contra Deus, eles oprimem o pobre, eles são mentirosos. Olhamos para os nossos dias hoje e percebemos a mesma situação. Você vê que milhares de anos atrás a situação não mudou. Hoje não mudou, permanece praticamente a mesma, porque o homem é o mesmo, a natureza humana é a mesma e o diabo também, então ele age da mesma maneira. Mas eu gostaria certamente de compartilhar as partes que nos levam à edificação da fé, ao consolo do nosso coração, amém? Porque isso é o intuito da palavra de Deus, tudo foi escrito para nosso exemplo. Primeira coisa a ser enfatizada, ou reafirmada aqui para você, é que Deus ama a sinceridade. Você pode falar com Deus de maneira muito livre, como um pai ao filho, um filho ao pai, esse relacionamento sadio, de amor, sem medo, sem receio, de expor os seus sentimentos, sem receio de ser incrédulo, mas colocar os seus sentimentos confiando na bondade de Deus sempre. Você não conversa com Deus duvidando de Deus. Amém? Você não questiona Deus como questionaria um homem cheio de limitações. Deus não tem limites, Ele é o soberano, Ele é o Criador, Ele vê tudo. Na sua soberania nada lhe escapa, nada, nenhuma palavra vil falada por um perverso, nenhum pensamento do homem escapa diante de Deus. Todos serão julgados, disse Jesus, pelas palavras frívolas. E a Bíblia diz que Deus, ele julgará segundo as intenções do coração das pessoas, Paulo fala. Então Deus sabe de todas as coisas, mas por que Deus não atua? É fato que existe um princípio, existe sim
um princípio espiritual que o próprio Davi desvenda para nós no Salmo 115, quando diz que os céus são os céus do Senhor e a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Ou seja, nada na terra ocorre sem que haja uma cooperação, uma voz de concordância do Filho do Homem, de nós. Por isso que nós precisamos concordar com os céus, precisamos liberar a palavra para que as coisas ocorram. Nada ocorre sem que uma palavra seja liberada. Nós liberamos a palavra na terra, o Senhor confirma a palavra nos céus. Amém? Esta unidade, essa correspondência é necessária. Nós sabemos desse princípio espiritual, mas Davi aqui clama por justiça, para que Deus não deixe impune esses perversos. Às vezes nós olhamos o que alguns falam e falam, meu Deus, como podem ser tão mentirosos? Pessoas que jogam de acordo com os seus interesses, pessoas que mentem, que fazem coisas ruins à nossa sociedade, aos pobres, aos fracos, aos oprimidos da terra, e parece que Deus não age, parece que o Senhor não faz nada. Vamos trazer para o aspecto pessoal, você tem uma enfermidade ou um pedido, e parece que o Senhor não age, parece que Ele está oculto, parece que Ele está distante, porque o Senhor não vem ao meu favor. O Senhor me ama, eu sou filho amado, eu sei disso, eu confio, eu sei que o sangue me purifica de todo pecado, que a graça está sobre mim, que eu não preciso mostrar nada para ser abençoado, apenas eu descanso em Cristo Jesus, e eu descanso, e eu profetizo. Já tenho profetizado tantas vezes, já tenho lido e declarado versículos da Bíblia tantas vezes, orei, jejuei, já fiz de tudo sobre isso, e dentro de você ainda fica esse pensamento, por que o Senhor está tão distante? Ó Senhor, Davi clama no final do Salmo, levanta-te, Senhor, ei, Senhor, faz alguma coisa, mostra o teu poder, mostra, Senhor, a tua graça, mostra que o Senhor está comigo segundo a tua boa palavra, mostra, Senhor, por quê, Senhor? Então Davi escreve nessa perspectiva, nesse momento real, sincero, amém? Não tem nada aqui adaptado para que nós possamos achar que a vida de Davi ou de outros era uma vida assim perfeita, espiritual, que não eram tocados pelos labores, pelas aflições da vida, nada disso. Deus é sincero, Deus é luz, amém? Paulo chegou a dizer, muitas vezes atribulado, mas não desanimados, perplexos, mas não abatidos, sofrendo no corpo muitas coisas, na alma, pressões, mas não destruídos. Então veja que há sentimentos de pressão, de dor, às vezes a dúvida assedia os seus pensamentos. Então nós precisamos ser sinceros em relação a isso, não podemos ser hipócritas. E muitas pessoas, quando são hipócritas, negando essas coisas, elas caem na religiosidade, ou até se afastam de Deus aborrecidos. Por que Deus não age? Ah, se Ele fosse tão bom, diz o diabo, Ele faria alguma coisa em teu favor, Ele resolveria esse problema, afinal Ele não está vendo a sua dor? Nesse questionamento, Davi usa expressões aqui que Paulo usa. Em Romanos 3:10, Paulo fala sobre a iniquidade, por causa do pecado de Adão, todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Então ele diz, não há um justo sequer, Paulo está falando, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, Paulo está falando em Romanos. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Aí ele repete a expressão de Davi, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Então Paulo está falando sobre o homem sem Deus, o homem caído no vil pecado, o homem subjugado pela escravidão do diabo, o homem ateu, o homem que não conhece e não crê em Deus. A garganta é sepulcro aberto, a língua fala de enganos, de más intenções. Este é o homem morto no pecado, é o homem preso nas vaidades deste corpo, deste mundo. Bem, então esse é o cenário que Davi está, né? Que Davi clama ao Senhor. Mas é interessante como, né, Davi sempre tem expressões de fé.
Quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias anunciando que a oração dele e da esposa havia sido respondida e ela daria à luz João Batista, Zacarias duvidou. O anjo disse: por que duvidaste? Para Deus não há impossíveis, não crie impossíveis, não limite Deus, não ponha barreiras, não deixa Deus dentro da sua perspectiva natural humana, não coloque ele em quatro paredes, não feche ele numa caixa, não diga a ele como fazer, ou por que fazer, ou quando fazer. Ele é Deus, você submete e honra aquele que é o Criador, que faz como quer todas as coisas, amém? Então você não pode realmente escolher a maneira como Deus vai realizar os seus milagres. Ele vai realizar, amém? Você precisa aprender a pacientemente esperar em fé, amém? É isso que o Senhor nos ensina, mostrando nesse momento de aflição, assim no Salmo 11 também, nesses salmos que temos lido nesses dias, dentro desse contexto, é aprender a esperar pacientemente pelo Senhor. Amém? Davi expressa isso em muitos outros salmos. Ele foi muitos anos perseguido por Saul. Constantemente Davi tinha que viver escondido. Ele parava no lugar, vinham soldados de Saul, pessoas mentindo a respeito de Davi. Ele tinha unção, ele conhecia a presença. Mesmo assim, nada acontecia. Demoraram anos para que ele pudesse estar no lugar certo. Amém? E a aflição da alma certamente é real. Em outro salmo ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Abatida. É normal ter sentimentos assim. Mas nós não somos e jamais seremos destruídos. Amém? Porque maior é o que está em nós. Mas veja, a palavra do Senhor nos ensina. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, presta atenção nisso, com efeito tendes necessidade de perseverança. Com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versos 35, 36, toma isso como uma coluna para a sua fé, para a sua espera. Não abandone a sua confiança, a sua confissão de fé. Ela trará grande galardão. Por que grande galardão? Porque irá além do seu pedido. Ela vai ser abundantemente além do que você precisa. Amém? Deus está operando no meio da aflição algo poderoso em nós. Paulo diz que os sofrimentos que enfrentamos são incomparáveis em relação à glória que há de vir. Muito maior é a glória que está destinada a você. Muito maior é o que Deus tem amanhã em relação ao que Ele já fez na sua vida. A glória futura é muito maior, amém? Então Deus está nos moldando, preparando para grandes obras que Ele realizará através da sua vida. E o sofrimento visa isso, amém? O sofrimento é correspondente à glória, amém? Então, se você passa por muito sofrimento, espere um grande nível de glória. Uma vez as pessoas, eram pastores, me questionaram: como você diz que a enfermidade não é de Deus? Eles acreditavam que a enfermidade era de Deus. Eu nunca acreditei, graças a Deus. Amém. Vou falar como Jó: ainda que ele me mate, nele confiarei. O que está escrito? Porque está escrito. Isso não tem a ver com a minha experiência ou com a experiência do outro. Eu não tomo a sua vida nem a minha como exemplos. Amém. Não acomodamos a nossa teologia, ok? Não adulteramos a palavra de Deus pelas experiências dos homens. Jamais fazemos isso. Jamais fazemos isso. Amém? Por que nós não fazemos isso? Porque a palavra é a verdade. O que está escrito ninguém muda. Amém? É a verdade absoluta. É essa a âncora da nossa alma. Amém? Então, não abandone a sua confiança na palavra. Amém? Com a vontade de Deus. Deus está operando perseverança em nós. Perseverança. Por isso que Paulo diz: alegrai-vos nas tribulações, porque a tribulação está gerando em nós perseverança. Perseverança. Depois, experiência. Depois, a esperança que não confunde. Tiago diz também que nós devemos nos alegrar no meio das provações, porque a provação da fé
uma vez operando em nós, gera perseverança completa, íntegra. Pedro diz, não estranheis o fogo ardente que está no meio de vós. Ele está purificando algo que a aflição gera em nós. Claro que a aflição não é uma enfermidade mandada por Deus, né? Falência, pobreza, nada disso. Mas, a despeito do que nos ocorre neste mundo, todas as coisas Deus alinhará para o seu bem. Aflições da alma são reais. No mundo tereis aflições. Jesus disse, tenha bom ânimo. Ei, tenha bom ânimo, tenha coragem. Eu venci. Então nós lutamos nessa perspectiva. Por isso que nós devemos louvar a Deus. Porque louvar é antecipar o milagre. É declarar que eu celebro a vitória sem tê-la. Eu celebro a cura sem que ela se manifeste ainda em mim. Eu celebro a salvação dos meus sem que eles ainda sejam. Amém? Então, louvor é poderoso, é uma antecipação do milagre, é uma declaração absurda, vamos dizer assim, da fé extrema. Quando eu louvo de coração, louvo meio a dor, é o louvor da dor, apresento sacrifícios de louvor ao Senhor por meio de lábios que confessam o nome de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina, amém? Aleluia. Bem, olha só o que diz o apóstolo Pedro. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Se isso serve de consolo, e serve, não é você apenas que está sofrendo sozinho. Não cai em depressão como caiu o profeta Elias. Senhor, só eu fiquei, só eu, e agora tentam tirar a minha vida. Não, Elias, ainda existem 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Você não está só, quero dizer para você que você não está só. Amém? Por isso a Bíblia diz que nós devemos nos motivar às boas práticas, das boas obras, a nos estimularmos em fé, porque a sua dor é a minha dor, é a nossa dor. Amém? Nós passamos por caminhos estreitos, alguns sofrem talvez um pouco mais do que outros, é verdade, mas existe um peso de glória maior vindo, destinado a você. Mas estamos juntos, amém? Se um cai, o outro ajuda a levantar. Como é importante a irmandade, a comunhão, o estarmos dia a dia, nessas manhãs, por exemplo, aqui mesmo, falando as palavras da fé, animando-nos uns aos outros. Eu sou animado ao falar, você é animado ao ouvir, ao repetir, amém? Então a fé nos encoraja, a profecia nos levanta. É isso que a palavra nos ensina, resistir firmes na fé, porque é o diabo, amém? É o diabo que causa o mal, mas Deus no mal, ele opera a nosso favor, amém? Por isso que o diabo deve ficar endemoniado, deve ficar muito irritado, porque ele acende a fornalha para jogar você, mas Jesus anda com você na fornalha, e aquilo que seria um testemunho de derrota vai ser um testemunho de glória, que vai trazer conversão, salvação para aqueles que souberem daquilo que o Senhor operou na sua vida, amém? Bem, veja, ora, verso 10, Pedro está dizendo, ora, o Deus de toda graça, amém, graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. Eu louvo a Deus por isso, porque na perspectiva de Deus não é muito, para nós pode parecer muito, cremos que depende do nosso entendimento e de respostas que damos, mas o tempo não pertence a nós, pertence ao Senhor. Mas tendes sofrido por um pouco, é pouco. Amém? Eu escrevi no livro, do nosso jejum de sabedoria sobre a vida de Jó. Lembra a vida de Jó? Ele perdeu tudo num dia, tudo. Perdeu todos os bens, era uma pessoa riquíssima, perdeu todos os filhos, ele cai no pó da terra e a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Essa é a essência da adoração, do verdadeiro louvor que transforma a circunstância. Quando você louva na dor, quando você louva quando não tem, quando você louva quando você foi decepcionado porque você não atingiu o que queria. Então você adora Deus. Jó diz, nu vim, nu volto. Louvado seja Deus em todas as coisas. E ele passou por uma experiência com Deus. No fim ele declarou, eu antes conhecia ao Senhor de ouvir falar, mas agora de contigo andar, de contigo estar. Então aquele momento operou uma intimidade única na vida de Jó. Única, experiências únicas. E a Bíblia então diz que Deus restaurou em dobro.
Deus lhe deu o dobro de filhos, filhos na terra, filhos no céu que haviam partido. Isso significa que a preocupação de Jó, né, que ele sacrificava pelos filhos, os filhos foram salvos. Você tem que se alegrar com a eternidade, mesmo que perdeu pessoas queridas na sua vida. Eu já perdi muitas. Mesmo, alegre-se, contente-se, porque não é o fim. Amém? Não é o fim, a eternidade é real, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, é a alegria suprema, máxima que disse Jesus, amém? Isso deve ser uma motivação para vencermos a dor, os momentos difíceis dessa vida. Mas Jó, então isso ocorreu aos 70 anos. Jó, ele viveu mais, o dobro da sua idade, ele foi até 210 anos, mais ou menos assim, e ele teve o dobro. E os estudiosos concordam que esse período de aflição de Jó durou no máximo 9 meses. Muitos dizem 6 meses, eu estou aqui extrapolando até algo que já li. 9 meses, tá bom? 9 meses de dor, de aflição. Mais 210 anos, tira um ano então, vamos pôr 209, se não me falha a memória aqui, 209 anos de abundância de paz. Muito mais são os dias felizes programados na sua história do que os dias maus, na vontade do Senhor, dentro do reino dos céus, amém? Claro que enfrentaremos dificuldades, mas faz parte. Olha só o que Pedro diz, ok? Depois de ter sofrido então por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele mesmo, Deus, há de aperfeiçoar você, firmar você, fortificar você e fundamentar você. Então veja, pensa numa árvore, pensa numa casa. Deus está criando raízes profundas, Ele está fortificando você, Ele está alimentando fé em você, Ele está parando deficiências da fé, Ele está te ensinando a se motivar no louvor em meio à dor, em meio ao impossível, acreditar, descansar na tempestade, jubilar no meio do deserto. Ele está nos ensinando essas coisas. Por quê? Porque grandes e maiores coisas estão por vir e nós precisamos estar amadurecidos no Senhor para suportar a glória que há de vir. Uma criança nasceu com sexo definido. O homem é um homem, mas ele precisa crescer, amadurecer para expressar as virtudes de um homem. Mas ele é um homem, nós somos filhos de Deus, mas precisamos ser lapidados como joia nas mãos do Senhor, como vaso na mão, né, nas mãos do oleiro, para que sejamos aperfeiçoados, firmados, que a inconstância saia da nossa vida, a perseverança, lembra? Perseverança. Então, quando você vê o problema, quando nada acontece, louve a Deus, crave os pés na palavra de Deus e siga em frente, resista ao diabo pela graça de Cristo, porque o Deus de toda graça está aperfeiçoando você. Você vai passar por essa tribulação mais fortificado, firmado, você vai estar fundamentado, amém? Você vai suportar ventos e tempestades maiores na sua história, amém? Porque você está firmado na rocha, a casa que não se abala no meio das tempestades, amém? Bem, Davi estava num cenário sobre esse. Nós temos o privilégio de termos, além de Davi, temos essa palavra, conhecendo mais o Pai, sabendo que Ele nos ama, mas que no meio deste amor perfeito, Ele está também nos aperfeiçoando a imagem e semelhança de Jesus. E Paulo, então, Pedro celebra, ele diz, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Ou seja, teu é o governo, a minha vida é tua, eu te celebro, porque no período de sofrimento, eu creio que é por pouco tempo, mas o Senhor está me aperfeiçoando, firmando, fortificando, fundamentando, nenhuma coisa, nenhum mal será contra mim, porque o Senhor é por mim, amém? Aleluia. O diabo resiste. E aí Pedro diz, porque ainda dentro de pouco tempo, repete aí, pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém? Todavia o meu justo viverá pela fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. Então você vive pela fé. Nós vivemos pela fé. Amém? E o favor de Deus está operando ao seu, amém, ao seu favor. Amém? O favor ao seu favor. Aleluia. Amém?
Amém. A Bíblia diz, todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então, nós não recuamos. Amém. Esse é o texto de Hebreus. Nós não recuamos. A Bíblia diz, nós somos dos que, não somos do que retrocedem. Nós somos da fé. Amém? Para a conservação da alma. Então, a nossa alma está sendo transformada. Amém? O seu espírito foi aperfeiçoado. Sua alma está sendo transformada. Deus está fundamentando, amém, a sua vida, fortificando, aleluia. Bem, no verso 12, para encerrarmos, Davi diz, levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos necessitados. Amém? É um clamor, certamente, do Espírito, porque essa é a vontade de Deus. Deus, ele julga a causa de cada um de nós. Deus está atento aos nossos clamores e necessidades. Essa expressão, levanta-te, Senhor, ocorre muitas vezes nos Salmos. Moisés usava essa expressão. Em Números 10, 34, quando a nuvem do Senhor começava a se movimentar, diz o texto, a nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia. Quando partiam do arraial, partindo a arca, a nuvem andava, mover do Espírito, a arca acompanhava a nuvem. Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Aleluia. Amém. Eu lembro da música do Max Witt, não sei se você é dessa época. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Fujam diante de ti teus inimigos, se dispersem diante de ti todos aqueles que aborrecem tua presença. Aleluia, amém? Amém? Todos que aborrecem a presença do Senhor. Isso significa que quando você dá o louvor, quando você invoca Deus no meio dessa aflição, Deus se levanta. Aleluia. Amém? Isso é profético. O mover do Espírito é gerado. O seu louvor atrai a Deus. Lembra de Estevão? Ele estava no momento crítico da vida. Ele estava sendo apedrejado. Ele estava morrendo apedrejado. Eu creio que o Senhor aliviou a sua dor. Mas a cena é horrível. A cena é cruel. Ele estava sendo apedrejado. Pedras não eram pedrinhas, não. Eram pedregulhos. Pedras grandes lançando sobre ele, imagina pegando na cabeça, estourando a cara dele. A Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Ele viu os céus que estavam abertos desde o batismo de Jesus, que nunca se fecharam, e ele viu Cristo de pé. A Bíblia diz que Cristo, ele entrou nos céus, no Santo dos Santos, e se assentou à destra da majestade. A posição de triunfo, de obra consumada. Mas para receber Estevão naquele momento, Jesus se colocou de pé. Amém? E quando Deus se levanta, seus inimigos são dissipados. Amém? Seus inimigos são dissipados, diz a palavra do Senhor. Fujam diante de ti os que aborrecem a tua presença. É isso que vai acontecer na sua vida. Eu declaro nessa quinta-feira que os seus inimigos são dispersos, que eles se dissipam diante da presença de Deus, que a presença de Deus que envolve você, que guarda você, a consciência dela se torne real na sua vida, que dos seus lábios saiam os louvores que atraem a presença de Deus e todos os seus obstáculos sejam destruídos, todos os caminhos tortuosos sejam endireitados, toda montanha e vale seja aplainada diante de você, que você percorra velozmente na força do Senhor e que você, ao passar por essas situações, dificuldades, você amadurece em Deus, você se torna um homem, uma mulher cheio da sabedoria dos céus, um depósito de experiência com Deus, em nome de Jesus, como Paulo que disse, trago no corpo as marcas de Cristo, ninguém me moleste, seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, aquele que começou a boa obra, há de completá-la, amém, louvado seja Deus. E Davi termina o salmo dizendo, ó Senhor, o Senhor é Rei eterno, aleluia, tens ouvido o desejo dos necessitados, amém, louvado seja Deus, amém, amém, dia
maravilhoso. Não deixe de compartilhar essa live, é uma palavra preciosa, é um salmo precioso para nós, de consolo, de força, de ânimo, amém? Porque precisamos disso. Abraço carinhoso, até amanhã, em nome daquele que ressuscitou por você, amém? Tchau, 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 tchau.